Nós voltamos ao vivo com o debate com os candidatos à Prefeitura de Praia Grande. Lembrando que pelo nosso portal você pode avaliar o desempenho de cada concorrente por bloco. Então acesse o nosso site santaportal.com.br e dê a sua opinião. Qual candidato se saiu melhor no segundo bloco? Agora vamos às regras do terceiro bloco do debate. Candidato pergunta para candidato. Neste bloco, a regra assegura que a pergunta é livre para qualquer candidato, podendo ocorrer que nem todos serão perguntados. Entretanto, todos perguntarão e replicarão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos. Réplica 45 segundos e tréplica 45 segundos. A Santa Cecília TV, mantendo a tradição democrática na realização dos importantes debates políticos neste ano, de forma pioneira, decidiu ampliar este importante evento para as cidades da Baixada Santista, de forma especial na noite de hoje, em atenção à população da Praia Grande. Lamentamos profundamente a ausência do candidato Alberto Mourão, cuja assessoria participou de todas as reuniões na emissora, tendo a mesma confirmado sua presença neste debate. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato que fará a sua pergunta. Candidato Alexandre Cunha. Para quem é a sua pergunta, por favor? Vou perguntar para o Jasper. Candidato, Praia Grande hoje vive com medo, com índices de violência que assustam moradores, visitantes. Quais as suas propostas para transformar a nossa Praia Grande numa cidade mais tranquila? Exatamente, concordamos plenamente, né? Todo praiagrandense vai concordar plenamente com isso, né? A dura realidade que a gente está vivendo, né? No país, mas Praia Grande em especial, né? Essa questão de ser uma cidade que vive só de turismo de fim de ano, que é uma grande falha de quem teve planejando a cidade nos últimos anos, né? Então a gente tem que tomar medidas a médio, curto e longo prazo, né? A médio prazo são políticas educativas, né? Políticas também de cursos profissionalizantes, né? Às vezes as pessoas a gente viu como é a terceira zona, as pessoas não têm mais como era antigamente, um campinho de futebol de várzea, não tem mais um lugar, um clube como os clubes que tinha antes. A cidade houve uma especulação imobiliária de má forma, então a primeira e a segunda zona cresceu muito, edifícios com grades, com muito medo de assalto. E as pessoas que vivem na terceira zona e quarta, os jovens não têm nem onde ficar. Então a gente crê que temos que fazer, como a Praia Grande tem uma característica que é comprida e fina, polos culturais e esportivos por bairros. Não adianta fazer grandes centros esportivos longe de cada bairro, ou Palácio das Artes, ou Centro Esportivo Falcão. Então a gente acha que temos que ter lugares onde que o jovem esteja aprendendo, tendo curso profissionalizante, onde tenha teatro, microcinema, quadrinha de futebol de salão, etc. Com isso, já vai haver uma contenção do jovem que, inclusive, às vezes ele fica em casa, os pais estão trabalhando e eles não têm mais um contato comunitário como a sociedade inteira humana tinha antigamente, não é só Praia Grande. Só que o prefeito ele tem que estar atento a isso, né? Agora, isso não pode evitar, foi como o Fome Zero no começo do governo Lula, que eu participei. Depois né? Então, o Fome Zero é isso, tirar a fome, a segurança. Hoje, ela tem que ser atacada, porque os comerciantes são roubados em todas as áreas de Praia Grande, os munícipes, as pessoas são assaltadas. Então teria que ver polícias comunitárias, o que seria postos? Entre a Polícia Civil, Militar, a Guarda Municipal, uma integração com comissão de moradores, fazendo com que Obrigado. Obrigado, candidato. 45 segundos. Eu não tenho dúvida que temos que investir fortemente nessa juventude. Quando fui vereador, quando tive a oportunidade de ser vereador na nossa cidade, foi nossa a propositura que iniciou com as bolsas de estudo para o universitário, foi através de um projeto de lei nosso. Também foi a nossa iniciativa de criar as escolinhas de esportes radicais, as escolinhas de surf, que hoje já produziram vários atletas até de nível nacional e mundial. É dar oportunidade. Mas eu também acho que nós temos que dar exemplos. É triste, nosso prefeito foi agora, pela Procuradoria Regional Eleitoral, denunciado junto com Edis Vedovati como formação de quadrilha. Obrigado, candidato. Obrigado. O senhor tem 45 segundos de entrega. É o que acontece normalmente, né? Quando as pessoas veem que os próprios governantes, e às vezes o executivo, o legislativo, o judiciário, em todas as partes, eles são um mau exemplo, o que você vai exigir de um ladrão de galinha, né? Então, justamente, a moralidade tem que começar pelo mais rico,
pelo empresário que está corrompendo o político e está associado, que prejudica não somente a população, mas prejudica até o empresário honesto, prejudica o trabalhador. Então, é verdade, é uma questão holística, está tudo integrado, por isso que eu falava antes, né? A gente tem que hoje deter rapidamente, a prefeitura parece que está autista, não sabe o que está acontecendo na cidade, as pessoas chamam na emergência, às vezes não aparece, não é uma questão do agente, muitas vezes é uma questão de uma... Obrigado, candidato. Obrigado. Próximo candidato a perguntar. Candidato Cunha Lima. Já, para o Jasper. Para o Jasper. Jasper, nós militamos politicamente nas mesmas correntes políticas. Hoje nós estamos em caminhos diferentes, você está no PSOL, eu estou no PSC. Logicamente que a pergunta que eu vou fazer, ela foge até do campo municipal, mas ela influencia, porque a partir do momento que você vê imagens coligadas, você influencia. O que é que você tem a dizer do mensalão, da condenação do deputado João Paulo Cunha, do Zé Disseu e sucessivamente? Bom, essa foi justamente a origem do PSOL, né? Com a Luiz Helena, o Babá, né? A Luciana Genro e grande parte dos militantes históricos do PT. Partido dos Trabalhadores, partido inclusive eu ajudei a organizar e fundar aqui na Baixada Santista, quando tínhamos ideais muito parecidos com o que hoje é o PSOL. Hoje vivemos um outro momento, né? Mas as bandeiras foram abandonadas, né? Então, às vezes os partidos políticos, as instituições, as ONGs são ferramentas. Os ideais, a moral está acima de qualquer questão. Quando um veículo não serve mais, a gente tem que deixar de lado. Essa foi a origem de nós virmos para o PSOL, né? Não é que não tenha problema, a gente tem, que me perdoem os ecologistas, eu sou ecologista, mas a gente tem que matar um leão por dia também. É uma luta eterna por a gente manter a moralidade, a luta contra a corrupção. O PT a gente até cobra mais, porque isso não é somente o PT, mas um partido que tanto cobrava, os partidos da direita, os partidos da corrupção, os ACMs da vida, os Sarneys da vida, os Paulo Malufes da vida, quando ele faz a mesma coisa, ou talvez não a mesma, mas parecido, ou faz vista grossa, a gente se sente no dever moral de cobrar, porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser realista, né? Isso tem a ver com o que a gente falava antes da segurança, né? Se as instituições, não somente os políticos, né? Os juízes, toda a sociedade, ela não está cumprindo o seu papel de realmente... porque política muita gente acha que basta fazer palhaçada, popularidade não é o mesmo de que prestígio, né? Então, a gente vai ao termo antigo criado pelos gregos, né? Da política que vinha das polis. Política é uma coisa séria, porque a questão política tem a ver com a saúde, tem a ver com a comida que você come, tem a ver com a segurança. Então, a gente vai ser críticos de tudo isso, né? Que acontece no país, na nossa... Obrigado, candidato. Obrigado. 45 segundos de réplica. Já, eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque eu fui um dos fundadores do PT e dava curso de formação política no Instituto Cajamar. E todos aqueles ideais que a gente defendia, de fazer uma política com mãos limpas, hoje você vê a história não bem assim, muito pelo contrário. Ou seja, eu fico me imaginando, há uns anos atrás, se fosse qualquer partido de direita que fizesse 10% do que acontece hoje em Brasília, o que aconteceu há 4 anos atrás, a gente já teria uma verdadeira revolução no nosso país. Ou seja, nós que de repente saímos, nós temos também que gritar e dizer o seguinte: chega de corrupção, porque a corrupção está muito grande em todas as áreas, chega na saúde e começa lá de cima. Por isso, Jasper, que eu fiz essa pergunta para você. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. 45 de tréplica. 45. Bom, é justamente isso. A gente tem até uma visão holística, vou repetir a palavra, sistêmica, né? A gente sabe que o mundo inteiro está passando por um momento, ele cresceu, a tecnologia cresceu, mas está muito fragilizado. Hoje, um pequeno erro se transforma num grande erro. Então, a gente fala muito de crise ambiental, de crise econômica, como a que está eclodindo na Europa, nos Estados Unidos e está chegando no Brasil, mas tem uma crise que é a mãe de todas as crises, a crise moral, né? É a crise civilizatória, como falava Darcy Ribeiro, né? Então, por isso que nós participamos também em reeleições. Não é fácil estar aqui como candidato e, de repente, a fama de candidato, a fama de política é a pior que existe, não é verdade? Então, mas você vai fazer o quê? Você vai se omitir? Você vai ficar em casa só reclamando? Obrigado. Eu já atuo nos movimentos sociais. Obrigado, candidato. Muito obrigado.
Para a sua pergunta agora, candidato Jasper, para quem o senhor dirige a sua pergunta? Alexandre Cunha. 30 segundos, por favor. Alexandre, você que já esteve, né, como vereador, vice-prefeito, você deve ter muitos projetos relativos a obras de infraestrutura na cidade de Praia Grande, né? A gente sabe que Praia Grande é uma cidade que cresce bastante, possivelmente vai ser a cidade de maior população dentro de pouco tempo, né? E, a nosso ver, ela está crescendo de forma desordenada, não é verdade? Agora, eu queria saber quais são as propostas da sua coligação e suas em relação a este crescimento de Praia Grande, que tem coisas boas e ruins. Olha, a nossa cidade, que vem crescendo muito realmente, já poderia ter avançado muito mais. Há 4 anos atrás, recebemos, através de um financiamento do BNDES, 123 milhões de reais, né? Ficou famoso o caso do BNDES, a Operação Santa Teresa, que era para pavimentar toda a cidade, fazer os viadutos que eram necessários, e, no entanto, isso não aconteceu. Temos várias ruas para serem pavimentadas, e é o nosso objetivo pavimentar 100% das vias públicas da nossa cidade. Se o governo do PSDB continuar enganando a sociedade, como tem feito lá com o viaduto do Samambaia, faremos também um forte investimento ali para fazer o viaduto onde tem 70 mil pessoas ilhadas do Japurá até o Melvi. Então, precisamos fazer essa obra. Continuar a obra de urbanização do canal Acaraú-Mirim, para acabar com as enchentes naquela região, fazer os canais e o desassoreamento do Rio Branco para poder também acabar com as enchentes ali na curva do S. Mas isso já poderia estar muito avançado. Como já foi dito aqui, infelizmente, hoje Praia Grande é administrada por interesse de meia dúzia de pessoas. Pegaram parte desse dinheiro que era para pavimentar a rua da nossa cidade, quebraram a Avenida Kennedy todinha para refazer e não fizeram a principal obra, a substituição da drenagem, fazendo com que, mais uma vez, vamos rasgar dinheiro para poder consertar mais um erro de uma obra realizada na nossa cidade. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas nós vamos mudar o curso, mudar a realidade de Praia Grande. Os investimentos serão feitos para realmente resolver o problema das pessoas. Esse é o nosso objetivo. 45 segundos. Não, justamente tocou num ponto nevrálgico, né? A gente, quando veio agora de Praia Grande para cá, a gente pegou um grande congestionamento no novo viaduto, né? Coisa que alguns de nós do PSOL, alguns assessores teus também, Alexandre Cunha, já falávamos há meses atrás. Ele está localizado no lugar errado, esse viaduto, né? Na verdade, era necessário, na entrada da cidade, em primeiro lugar, que o prefeito também tivesse uma política de pressionar São Vicente, porque não adianta também o viaduto se São Vicente lá no começo tem 4 semáforos, né? E toda aquela parte da cidade que vai do Jardim Real, eu quando era pequeno estava muito lá, meu avô tinha um comércio lá, você tem que ir até a prefeitura Vila Mirim, então a cidade ficou isolada como um apartheid na época da África do Sul, na época que o Mandela estava preso, né? Uma parte da cidade não se comunica com a outra. Obrigado, candidato. Obrigado. 45 de tréplica. É uma sequência de erros, um governo mal avaliado, o prefeito nem sai candidato à reeleição, porque o Mourão não deixou, apesar de ter sido ele que tenha colocado o prefeito lá, o Roberto Francisco lá, nem ele aprova o governo. Uma série de erros, obras muitas vezes que poderiam ter sido, se eu tivesse ouvido a sociedade, teriam sido feitas diferente, como lá na Ocean, onde teve que fazer um novo viaduto, 9 milhões e 600, quando, na verdade, a população, antes da realização da obra, tinha pedido para ter sido feita aquela obra. Foram rasgados 9 milhões e 600. E hoje temos 3 mil crianças precisando. Obrigado, candidato. Muito obrigado a todos os candidatos. Nós vamos, mais uma vez, para mais um rápido intervalo e retornaremos com o último bloco desse debate. Santa Cecília TV, eleições 2012. Não saia daí, até já. Eleições 2012.